Meninas Trupon. Bom, eu tô gravando esse vídeo finalmente pra falar sobre a minha saúde, sobre o fato de eu descobrir que eu sou celíaca, tenho doença celíaca. O que significa que eu não posso consumir nada com glúten, nada. E tentar explicar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo, que impacto isso vai ter na minha vida e que impacto isso vai ter na vida de vocês, que vai ser muito pouca coisa, mas enfim, eu acho melhor explicar. Então, vocês podem chegar e dizer: Mari, por que a gente quer saber da sua saúde? Grande coisa, que bosta. Bom, primeiro eu tô falando isso pra vocês, porque eu sei que vocês me amam, não vão me julgar, vão me apoiar em qualquer coisa. E segundo, porque, né, preciso falar. E até uma coisa interessante, porque assim, a minha cabeça vai absorver. As coisas passam. Deixa eu pensar. Não, fiquei feio assim. Tá. O que é doença celíaca? Você é intolerante ao glúten. Essa é a informação básica. Glúten está presente em trigo, cevada, aveia, malte, especialmente. Então, eu não posso comer pão normal, eu não posso comer bolo normal, eu não posso comer ovo maltine, porque é feito de malte. E eu não posso comer nenhum produto que seja processado dentro da mesma fábrica que foi processado produto com glúten. Então, qualquer coisa que diga contém glúten, eu não posso comer. Qualquer coisa que diga pode conter traços de glúten, eu também não posso comer. Por quê? Para quem é celíaco, o glúten é visto como uma coisa horrível pelo intestino delgado. E o intestino delgado é o que? Faz lá e o seu corpo ataca. Começa a atacar o intestino delgado. Então, provavelmente, eu devo ser celíaca já há algum tempo. Aparentemente, se ele vem da genética, ele pode aparecer só na fase adulta da vida. E por que eu acho que eu sou celíaca já tem um bom tempo? Existem 3 etapas, assim, do que eles chamam de dano ao intestino delgado para chegar na condição. As etapas são chamadas de Marsh, mas isso não é importante. Mas digamos que tem a etapa 1, tem a etapa 2 e tem a etapa 3. E aí dá 1 para 2 para 3, essa aqui é mais ou menos, essa aqui é ruim e essa aqui é a pior. Aí acontece que essa etapa 3 tem outras 3 separações, que são 3A, 3B e 3C. Sendo 3A quando o intestino está começando a levar algum dano de fato. 3B, quando o intestino já está a meio caminho das coisas. E o 3C, quando as velocidades do intestino delgado estão completamente atrofiadas e achatadas e não servem mais para nada. E o seu intestino não absorve nada das coisas boas que ele devia absorver, que vem da comida que você come. E claro, Mariana tá no March 3C, que é tipo o último estágio antes do caso de se você continuar comendo glúten, pode se tornar reversível. Aí eu posso ficar muito doente mesmo. Então, literalmente, o glúten está cortado da minha vida pra sempre. Mari, mas e aí, eu posso fazer receita sem glúten pra você na minha casa? Eu posso comprar um pãozinho na padaria que eu vi que não tem glúten? Não. Por que não? Para uma pessoa celíaca, que essa dificuldade dá o dano no intestino, que aparece no intestino, diferente de quem é só intolerante, que esse dano só causa coisas fisiológicas, assim, e não chega a dar dano no intestino. A pessoa celíaca não pode comer um pão sem glúten que foi assado num forno que já assou pão com glúten. Yep. A pessoa celíaca não pode comer em louças onde as louças já tiveram contato com glúten, a não ser que se faça um negócio lá de tal de tripla lavagem, que eu não vou nem me dar o trabalho de explicar, mas é um trabalho cão. Então a minha louça tem que ser separada, o que faz com que eu só possa comer fora em locais inteiramente livres de glúten. Se você estiver cozinhando uma coisa para mim numa panela
que no dia anterior você cozinhou uma coisa com glúten, que um mês antes você cozinhou uma coisa com glúten, que em algum momento você cozinhou uma coisa com glúten, a minha comida vai acabar com glúten e eu vou acabar consumindo ele. E eu não posso fazer isso. Então eu tive que limpar o meu sofá, porque o meu sofá estava empesteado de pelos de gatos. Os meus gatos comiam ração com glúten. Então eu tive que dar banho nos meus gatos, mudar a ração deles, tosar o peso deles, o pelo deles, para ter certeza que estava tudo bem. E basicamente fazer tripla lavagem na minha cozinha inteira, coisa que eu ainda não acabei. E na cozinha inteira eu digo que é pia, todas as louças da minha casa, que eu ainda podia manter. Porque, por exemplo, plástico, o glúten gruda e não tem como você tirar. E não tem como você tirar da madeira também. Então, panela de teflon também. Se você fez uma torrada nela, ela já não pode mais ser usada por um celíaco. Então eu tive que me livrar de todas as minhas panelas, todas as minhas formas de teflon, todos os meus talheres de plástico, tipo espátula, escumadeira, concha, essas coisas. Eu tive que me livrar de todos os potes de plástico da minha casa. Então eu fiquei basicamente com as minhas panelas de inox e os meus pratos e os talheres que não tinham nenhum cabo de plástico. Porque se um cabo de plástico entrou em contato com glúten, eu posso acabar pegando glúten. Aí vocês vão me dizer, meu Deus, Mari, então o glúten é uma coisa imortal, coisa horrível. Pois é. Como o negócio não é uma bactéria, não é um vírus, ele não morre, então ele só fica lá. Mas aí se fosse tipo um farelinho que você vai e ele vai embora, o problema é a molécula do glúten é uma cola. Ela gruda. E é por isso que farinha de trigo é usada para tudo. Porque um pão sem glúten, por exemplo, você tá comendo ele, a tendência dele é desmoronar, porque não tem aquela cola. Então, é difícil. Eu tive que mudar todas as louças da minha casa. Eu tive que fazer tripla lavagem em todos os meus armários. Porque, sei lá, caiu farinha no armário alguma vez, vai poder ter glúten lá. Então, limpar toda a minha geladeira. Eu passei basicamente 2 semanas limpando tudo. Daí eu tirei uns dias para descansar e agora eu voltei a trabalhar nisso. Então, eu e o Joe decidimos, pela minha saúde, tirar o glúten de dentro da nossa casa. Quando eu for sair para algum lugar, eu preciso levar minha marmita. Eu não tenho segurança, não posso comer nada de fora, a não ser que seja um restaurante apropriado, que ou tenha uma cozinha só para coisas sem glúten, separado, ou seja inteiramente separado, não tenha glúten nem nada. Inclusive tem alguns lugares aqui no DF que são assim. Então, se algum dia na vida, por exemplo, uma coisa que eu amo muito é sushi, sashimi. Se algum dia na vida o lugar de preparação teve contato com pão, com farinha, tipo o Hot Philadelphia, vai panko pra empanar, se eu for comer um sashimi e o meu sashimi for cortado na mesma tábua que um dia foi cortado um hot, ou com a mesma faca que foi cortado um hot, eu já corro o risco de contaminação e já corro o risco de ficar doente. Então, assim, consumir glúten, basicamente, primeiramente vai me deixar com gases, vai me dar diarreia, vai me deixar estufada, vai me fazer me sentir horrível. E com o tempo isso vai fazendo mais danos no meu intestino, então eu literalmente não posso. Então, sinto muito. Se vocês quiserem cozinhar alguma coisa pra mim, tiverem alguma ideia, quero fazer um bolo pra Mari, vocês têm que vir aqui na minha casa. Porque a minha casa está livre de glúten. Então, foi muito difícil no começo aceitar tudo isso, porque é complicado e vocês já me viram passar por isso, mas tem um certo distanciamento de quem é deficiente e quem não é. Então, por mais que vocês estejam me incluindo em tudo, desde sempre, o mundo não é assim, gente. Vocês não fazem ideia. Então, foi muito difícil para mim lidar por muitos anos com esse distanciamento do mundo, de me sentir muito diferente. E de repente isso acontece de novo. E é outra coisa vitalícia, que vai ser pra minha vida inteira. Eu não posso voltar a consumir glúten nunca.
mesmo se o meu intestino voltar ao normal. Porque se eu voltar a consumir glúten, ele vai ficar dodói de novo. Então, é basicamente isso. Eu tô contando isso pra vocês mais porque vai afetar o lanche dos nossos ensaios. Eu não posso comer nada do que vocês vão levar. Então, eu vou sair do lanche dos ensaios. Eu tenho que levar o meu próprio lanche sempre. Eu não vou saber se vai ser seguro. Tipo, eu não posso ir na padaria e comprar um pão sem glúten na mesma padaria que faz pão com glúten, porque eles vão para o mesmo forno. Não vai ter coisa separada. Então, ou eu tenho que fazer na minha casa, ou eu tenho que comprar de um lugar que faça as coisas exclusivamente sem glúten. E a maioria das coisas no mercado, inclusive todos os chocolates comuns que você vê, são processados na fábrica no mesmo lugar que são processados coisas com glúten. Então, todos eles contêm glúten ou todos eles podem conter glúten. E se pode conter glúten, já é o suficiente para eu não poder consumir. Então, a minha vida virou de cabeça para baixo de novo. E eu quero pedir muita força para vocês, porque eu vou precisar por um bom tempo até me adaptar com tudo. No momento, eu tô com um pouco de receio, por exemplo, de ir dormir na casa de uma pessoa, por quê? Eu vou ter que levar meu almoço, eu vou ter que levar meu lanche, eu vou ter que levar minha janta, eu vou ter que levar o café da manhã do dia seguinte. O meu almoço na minha marmitinha não pode ir para dentro do micro-ondas de uma casa que contenha glúten, porque dentro do micro-ondas fica glúten. Então, quando eu levo a minha marmita para algum lugar, eu como ela fria, sim, porque não tem escolha. São muitos detalhes, são muitas coisas e tem sido difícil processar. Mas eu arranjei uma nutricionista maravilhosa que me deixou não pirar, me disse para eu viver um dia de cada vez e não desaparecer da sociedade só porque tudo tem glúten e não precisar chegar num lugar e álcool em gel à mesa porque pode ter glúten na mesa. Não, eu não vou fazer isso. Mas eu vou estar lá com meu alquinho em gel para passar na mão. Vou botar um paninho em cima da mesa antes de pôr a minha marmita e esse tipo de coisa. E esse paninho depois tem que ser bem lavado, porque se tiver glúten nele, né? Então, eu tenho que ter louça separada. Eu tenho que ter pano de prato separado. Para lavar as louças, eu tenho que ter esponjas separadas. Então, por isso que a gente decidiu tirar o glúten de casa. Porque é muito difícil, seria muito difícil, especialmente porque o John não cozinha. Eu teria que cozinhar, tipo, uma coisa que eu posso comer e uma coisa que eu não posso comer. Aí eu não posso manter no mesmo armário uma coisa que tenha glúten e uma coisa que não tenha glúten. Isso seria impossível. Então, ele chegou à conclusão de que, não, dentro da nossa casa não entra mais glúten. Mas fora de casa daí, ele pode comer glúten sem problema. E eu como a minha marmita. Então, basicamente, todo esse blá 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 blá. Se vocês quiserem ter mais detalhes de alguma coisa, tem um monte de coisa. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, podem me perguntar. Não deixem de vir na minha casa, por favor. Eu só vou pedir que vocês não tragam comida quando vier pra cá, né? Deixa que eu resolvo esse assunto. Tipo, se precisar alguém vir aqui em casa, tem os meus lanchinhos sem glúten. E tipo, iogurte, a maioria não tem glúten. Existem iogurtes que são processados na fábrica que tem glúten, mas algumas fábricas, como a da Itambé, já arranjaram um esquema, que é o mesmo esquema usado para fazer cerveja sem glúten, que é um processo enzimático que quebra o glúten e tira o glúten de coisas. Tanto é que eu tomei uma cerveja sem glúten, eu não gosto de cerveja, mas eu tentei, que continha malte e continha cevada, mas esse malte e essa cevada tinham sido trabalhados enzimaticamente até não ter mais glúten. Então, a parte boa dessas pessoas malucas que resolvem tirar o glúten da dieta, não façam isso. Tirar o glúten da dieta de uma pessoa que não tem nenhuma intolerância ao glúten pode ser perigoso para os músculos, pode afetar a sua saúde, não é bom. Então, esqueçam essas paranoias. Mas eu estou me usando dessas pessoas paranoicas, por quê? Porque o mundo não é preparado para os celíacos. E graças a algumas pessoas paranoicas, ele começou a ter coisas sem glúten em todo lugar. Até uma seçãozinha sem glúten no mercado, mesmo que seja uma prateleira entre 30. Então, sabe, são coisas que hoje em dia eu vou ter facilidade para viver com isso. Só que eu vou ter que ter muito cuidado.
nutricionista me diz pra eu não pirar, então, eu vou beijar umas bocas com glúten se tiver a oportunidade, porque, né, uma coisinha ou outra não vai me matar. Eu não vou deixar de tocar no pet quando eu for na casa da pessoa. Imagina que eu vou ignorar o cachorrinho ou o gatinho da pessoa porque o bicho come ração com glúten? Não! Eu não vou deixar de sentar no sofá da pessoa porque o gato tá ali. Não, eu sento, me viro e só preciso lavar as mãos antes de comer. E evitar de pôr as mãos na boca, o que faz com que as minhas unhas estejam crescendo, porque eu não posso mais comer. Então isso é uma coisa boa. E isso vai melhorar muito a minha saúde. Porque, apesar de eu estar sofrendo com sintomas de quem consome glúten e não pode, há pelo menos uns 12 anos, sem saber, faz 2 anos que a minha vida se tornou um inferno de hospital, e hospital, e hospital, e exame, e exame, e exame, e eu mal, e os remédios não funcionavam, e os antibióticos não funcionavam. E ninguém mais sabia o que fazer. Até que uma médica, a minha gastro, chegou pra mim e disse: você tem que fazer uma endoscopia, porque você tem refluxo também. Porque você tem refluxo, não tinha também na época. E eu acho que você é intolerante à lactose, então eu vou te mandar fazer uma endoscopia e um teste de intolerante à lactose. Eu não sou intolerante à lactose, é muito comum acontecer de um intolerante a glúten se tornar intolerante à lactose, por algum motivo que não me lembro. Mas eu não tenho nenhuma intolerância à lactose, nisso eu tô tranquila, então vai ser mais fácil, porque eu posso comprar tudo que tiver leite. Mas, né, a intolerância a glúten continua e eu perdi o fio da meada. Peraí, o que eu tava falando? Ai, que bosta, esse vídeo tá ficando muito longo, enfim, só vou terminar. Tem muita coisa, mas as coisas do mercado, por exemplo, se tiver do lado da farinha, para consumir eu tenho que lavar, eu tenho que passar álcool, e ainda assim não tem como ter certeza, porque a porcaria do glúten gruda. Então, era isso. Esse vídeo ficou extremamente longo e chato e insuportável, mas eu espero que vocês aguentem, porque infelizmente eu falo demais. Ah, Mari, obrigada por compartilhar as coisas com a gente. Agradeço muito a vocês, porque eu vou precisar muito de vocês, eu vou precisar muito de todo mundo. Eu ainda vou ter que ver como é que vai ser para eu ir visitar alguém e passar uns dias, por exemplo. Eu vou ter que descobrir como vai ser visitar a minha mãe, porque eu tenho que ter toda a minha louça separada, eu não posso usar as mesmas panelas que elas usam, então provavelmente a minha mãe vai comprar um arsenalzinho de coisa só pra mim. Aí se eu quiser cozinhar uma cuca gaúcha com farinha sem glúten no forno dela, a gente tem que desglutinizar o forno dela, blá, 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 blá. Enfim, eu achei primeiramente que a minha vida ia se tornar um inferno, mas eu tô começando. Ainda tá um inferno, tá? Eu não vou mais poder comer sushi. Eu não posso no Sushi Louco chegar e pedir um combinho. Eu tenho que fazer sushi em casa. Ou então procurar um daqueles restaurantes japoneses bem tradicionais que não usam nada e só fazem sushi. E ainda assim pode ter chance de contaminar, porque eu não sei como é que foi. Mas eu falo demais, desculpa, era isso. Beijo pra todas. E qualquer dúvida, me avisem. E não comprem nada pra mim, não se preocupem com isso. Se vocês quiserem qualquer coisa do tipo, me perguntem. Quero fazer um bolo pra você um dia, Mari. Eu convido vocês pra vir aqui e tá tudo de boa, tá? Obrigada.